A água é essencial à vida e por isso temos de a preservar. Está também no centro da crise climática. Alguns sítios não têm água suficiente, outros têm água a mais. É por isso que as Nações Unidas querem que os responsáveis pelas políticas climáticas coloquem a água no centro das prioridades. É o que faremos neste programa dedicado à gestão sustentável da água. Eu sou Dália Langa, em Maputo. Seja bem-vindo ao Ecoáfrica desta semana. Saiba do que vamos falar. Voluntários na Costa do Marfim sujam as mãos para proteger o seu bairro das inundações. Ilha Espanhola está a recorrer ao nevoeiro para resolver os seus problemas de água. E na Somália, a população atingida pela seca está de olho no mar e no sol para conseguir a tão preciosa água potável. A água pode ser uma preocupação, mas é também algo que enriquece as nossas vidas. No Quênia, cerca de 1/3 da população não tem acesso à eletricidade, o que atrasa o dia a dia da empresa e famílias. No entanto, em algumas zonas existe uma fonte de energia próxima, mais sustentável e mais econômica do que se pode esperar. O rio Sagana, no centro do Quênia, é o principal afluente do rio mais longo do país. É um sítio popular para desportos náuticos, mas também ajuda a gerar eletricidade. Este campismo selvagem para turistas, por exemplo, tem as suas próprias turbinas hidroelétricas. A água do rio é desviada para alimentar a roda de água. Quando as turbinas giram, produzem 15 amperes quando a água está alta e a 3 amperes quando a água está baixa. Passa pelo inversor e o inversor carrega as baterias. Quando os níveis da água estão altos, podemos utilizá-la nos congeladores, no frigorífico, nos duches e na iluminação. Estudos concluem que a produção de eletricidade a nível local, utilizando a energia hidroelétrica, tem um enorme potencial, especialmente em áreas remotas, difíceis de eletrificar, como o condado de Muranga. Também aqui há muita água disponível para gerar eletricidade. Muranga é uma daquelas regiões que é abençoada com frequentes fluxos de água, devido às condições tropicais favoráveis. A área tem muita chuva, fica perto do Monte Quênia, portanto, existem condições favoráveis para que se invista nesses projetos. Uma figura-chave para trazer a energia hidroelétrica para a região é John Magiro. Começou por construir pequenas turbinas para fornecer energia à sua comunidade. Depois, juntou-se a um empresário para fundar uma empresa e expandir a tecnologia. Para John, que cresceu sem eletricidade, este é um sonho tornado realidade. Na minha aldeia não havia acesso à eletricidade, por isso, o principal desafio na altura em que estava a fazer o meu estudo foi o não ter acesso à eletricidade. Nessa altura, usava parafina. Ao contrário das barragens hidroelétricas, estas centrais não requerem grandes reservatórios nem o reassentamento de aldeias inteiras. Neste caso, parte do rio é redirecionada por uma comporta a uma velocidade suficientemente rápida para fazer girar as turbinas. A eletricidade é alimentada por uma rede de linhas que atravessa a região. Com este sistema relativamente simples, John e a sua equipa estão a fornecer energia a cerca de 500 casas e 35 escolas e empresas. Também melhoramos a agricultura, porque agora podem usar a mesma eletricidade para bombear a água para as suas casas. Outra coisa que melhorou, principalmente nesta região, foi a educação, porque os alunos passam a ter energia. No Quênia, apenas 75% da população tem acesso à energia. E mesmo aqueles que estão ligados à rede nacional nem sempre têm garantia que terão energia quando precisam dela. Grace Wairimu sabe bem disso. Estávamos ligados à rede nacional, mas falhava muito. A rede era cortada. Os ovos não chocados estavam nas nossas incubadoras e quando a eletricidade falhava, tínhamos de os deitar fora. Foi por isso que decidimos ligar-nos à rede de John. E de fato não tem cortes.
Esta fábrica de chá também quis ter acesso à energia de John para evitar os frequentes cortes. O centro do Quênia é famoso pelo seu chá, mas o processamento das folhas consome muita energia. Por isso, uma fonte de energia fiável é fundamental. Se não tivermos energia, as plantas quase apodrecem e isso afeta a qualidade do chá. Agora, com a energia estável, podemos produzir chá com uma qualidade mundialmente aceite. Também melhora o preço do chá e, em última análise, é uma espécie de rendimento extra para o agricultor. Mas longos períodos de seca conduzem a menos energia. Quando os níveis de água são baixos, as turbinas quase não rodam e por vezes ficam entupidas com detritos. Para contornar este problema, o acampamento decidiu colocar painéis solares. John e a sua equipa também estão a seguir o mesmo caminho, mas a uma escala muito maior. A sua central hidroelétrica está coberta de painéis fotovoltaicos que ajudam a manter o fluxo de eletricidade quando os níveis de água estão baixos. Já não é como no tempo em que eu andava no liceu e que para carregar o telefone era preciso andar cerca de 5 quilômetros. Neste momento, 99% dos habitantes desta região estão ligados à nossa eletricidade. O engenheiro e empresário John fez a sua primeira turbina simples quando era criança, usando peças de uma bicicleta. Desde então, nunca mais perdeu o seu amor pela energia hidroelétrica. Agora, o seu hobby de outrora está a beneficiar toda a região. É ótimo ter um abastecimento abundante de água por perto, mas nas nossas cidades em rápida expansão isso pode ser um problema. Apenas cerca de 15% das casas da capital comercial da Costa do Marfim estão ligadas a sistemas de drenagem e saneamento. Uma má notícia quando chegam as chuvas fortes e as inundações. Em Abidjan, há voluntários que querem fazer a diferença. Saiba como no Faça a Sua Parte desta semana. O bairro de Alacro, em Abidjan, está localizada numa zona de baixa altitude. Os esgotos das zonas altas correm para aqui, o que é um grande problema, especialmente durante a época das chuvas. Neste bairro, os sistemas de drenagem e saneamento não funcionam. Por isso, surgiu no bairro uma brigada que construiu ela própria um canal de escoamento. Quando tivemos a ideia de construir o canal, fizemos com que a água entrasse por aqui e saísse ali. A brigada de saneamento não dorme. Está sempre pronta. Quando alguma coisa está bloqueada, tende a desbloquear rápido para evitar danos. Os voluntários não trabalham só quando chove, uma vez que os esgotos têm de ser desobstruídos regularmente. Desde que este canal foi construído, tem havido muito menos inundações. As pessoas tiveram de meter a mão ao bolso para que pudéssemos construir este canal. Por isso, a ideia é expandi-lo para evitar realmente as inundações. Os voluntários pediram às 700 famílias locais que contribuíssem com uma taxa mensal. A brigada também recolhe o lixo do bairro, o que é visto com bons olhos. Eles mantêm o bairro limpo. É por isso que os apoiamos. A Brigada de Saneamento de Alacro não quis esperar que as autoridades tomassem medidas. Eles próprios resolveram o problema e isso melhorou a vida de todos. Gostou da ideia? Conte-nos se também está a fazer a sua parte. Visite a nossa página dw.com/português e siga a hashtag #DoingYourBit. Faça a sua parte. Nós partilhamos as suas histórias. Perante a ameaça de uma seca prolongada, as pessoas estão naturalmente a procurar formas de se adaptarem. Por exemplo, na Suíça, investigadores descobriram como regar culturas sem desperdiçar água. Philippe Monet é um investigador do Centro Suíço de Excelência para a Investigação Agrícola, o Agroscoop, e explica-nos como preservar a água na fruticultura.
Um objetivo importante é encontrar a quantidade certa de água para que possamos usar o mínimo possível para a rega, ao mesmo tempo que alcançamos a melhor qualidade possível. Filipe está a trabalhar num sistema de rega gota a gota para pomares. Cada árvore precisa de cerca de 12 litros por dia. Usar a quantidade certa nos sítios certos ajuda a conservar a água. Isso lembra-me uma publicação australiana que demonstrou que a rega gota a gota pode reduzir o uso da água em 50%. Outros estudos podem ser menos otimistas, mas todos chegam à mesma conclusão. A irrigação gota a gota é um método eficiente para árvores de fruto, especialmente quando usada com sensores de solo. 2 sensores separados a diferentes profundidades medem a umidade do solo. Quando o solo fica demasiado seco, os sensores enviam um sinal indicando que a árvore precisa de água. O sinal aciona o sistema de rega até 3 vezes por dia. Filipe efetuou experiências em 30 terrenos diferentes e desenvolveu um sistema de rega totalmente automático que evita o desperdício. Estamos numa parte do pomar que, por razões experimentais, não regamos. O que observamos é que a fruta aqui não só é pequena, como também tem pouca qualidade. Isso custaria ao produtor dezenas de milhares de francos suíços por hectare em termos de receita. En termes de marge brute, c'est-à-dire de revenu pour le producteur. A seca é visível. O verão seco causou grandes problemas. Teriam estas árvores morrido se não tivessem sido regadas? Não podemos dizer quanto tempo uma árvore sobrevive sem água. De facto, uma árvore tem mecanismos que lhe permitem sobreviver sem água, mas deixa de crescer e não se desenvolve. O crescimento dos rebentos e dos ramos para completamente, assim como o crescimento dos frutos. Portanto, a falta de água afeta o rendimento e a qualidade. A croissance des fruits surtout est complètement stoppée. Donc c'est le rendement, c'est la qualité de la production qui est affectée par le manque d'eau. Para além das sondas de solo, há outra forma de medir a necessidade de água de uma árvore: os dendrômetros. Um projeto de investigação dos colegas de Filipe mede o diâmetro do tronco da árvore. Ao longo do dia, o tronco expande-se ou contrai-se. Quando há sol, a árvore perde água e torna-se mais fina. Quando regada ao fim da tarde, expande-se novamente durante a noite. Se uma árvore não recebe água suficiente, não consegue regenerar-se e sofre o chamado stress hídrico. Isso tem um efeito negativo no rendimento. O sistema de rega do investigador é mais rápido, mais preciso e também mais fiável. Se a rega for bem ajustada, garante-se que não ocorrem erros humanos. Por exemplo, as válvulas que as pessoas se esquecem de fechar levam ao desperdício da água. À medida que a água se torna um bem escasso em todo o mundo, tecnologias de poupança de água como estas são mais vitais do que nunca. Do Canadá ao Havaí ou à Grécia. Em todo o mundo, o poder destrutivo dos incêndios florestais tem sido evidente. Também a ilha da Grande Canária, próxima da costa de África, foi vítima de incêndios devastadores há alguns anos. A ilha espera evitar a repetição do flagelo através de um método muito especial de gestão de água. De manhã, as nuvens cobrem as montanhas da Grande Canaria e as estruturas estranhas recolhem a sua água. Saul Oliva é técnico ambiental do projeto Life Nearblast. Está a mostrar uma estagiária o conceito baseado no modelo da natureza. E é o que tienes aqui, pues, las redes estas, ¿no? Se atrapa la humedad, que es como una esponja, básicamente. Os líquenes conseguem extrair a umidade do ar, como uma esponja. Importante, actúa como uma espécie de esponja. As estruturas invulgares tiram partido de um fenômeno comum no lado norte das Ilhas Canarias, em Espanha.
As nuvens vêm do Atlântico e ficam paradas nas encostas das montanhas. Saúl Oliva e os seus colegas criaram coletores de nevoeiro que recolhem a água da mesma forma que os líquenes. O vento empurra o nevoeiro para estas redes de malha fina. As pequenas gotas de água transformam-se em gotas maiores, que depois vão para os depósitos. Que utilizamos para luego dirigir el agua hacia nuestros depósitos. Em 2 anos, foram recolhidos 90 mil litros de água. Na Gran Canaria, a água é escassa e os reservatórios estão a secar. Os incêndios florestais são cada vez mais frequentes. Em 2019, um incêndio devastador destruiu 10 mil hectares de floresta e levou à evacuação de 9 mil pessoas. É um ciclo que quase se retroalimenta, não? É um ciclo vicioso. A falta de água faz com que haja menos florestas, os solos secam e há mais combustível para os incêndios. Mais material disponível para que o fogo consuma. Por isso, plantam espécies de árvores que tornam a floresta mais resistente e utilizam também a água dos coletores. Queremos que esta floresta funcione como coletor de nevoeiro natural e que a água captada pelas árvores se infiltre no solo. Esse pode ser o futuro das ilhas. Para já, o presente é dominado pela agricultura. A economia das Canarias depende da banana, mas cada árvore precisa de 20 litros de água por dia. João Ramon Souza trabalha numa plantação no norte da Gran Canaria e está preocupado porque chove cada vez menos. Aqui chove em ciclos a cada 7 ou 8 anos e a água que se reserva nesse período só dura 1 ou 2 anos. No restante do tempo temos que encontrar outra forma. E temos que tirar de outros meios. A água do mar é uma opção, mas o seu tratamento é caro. Ivan Cabrera é técnico de desalinização. Temos que quitarle al agua las sales, que es algo que ya está. Filtrar o sal que está dissolvido na água do mar é complexo e consome muita energia. E aí é onde realmente radica a intensidade da energia que se necessita. Poderão os coletores de nevoeiro nas montanhas ser uma solução? O projeto de Saúl Oliva procura novas formas de captar a umidade das nuvens. A equipa espera que esta grelha metálica seja mais eficiente do que a malha de plástico que têm utilizado. Mas para que isso funcione, as nuvens terão de continuar a acumular-se nas encostas das montanhas. As alterações climáticas também podem vir a afetar os coletores de nuvens. É uma forma muito interessante de garantir o abastecimento de água, apesar de ser apenas uma parte da solução. Utilizar a água dos nossos oceanos para as necessidades do dia a dia poderia representar uma verdadeira mudança para milhões de pessoas. Vamos saber mais nesta reportagem da Somália. Assegurar um dia de abastecimento de água potável é um trabalho árduo em Kismayo, uma cidade na costa da Somália. Os poços têm até 200 metros de profundidade e arrastar as caixas de água é extenuante. Uma vez que a chuva é escassa, a água doce também o é. A água salgada do oceano infiltra-se e contamina os poços. Ainda assim, Abdul Kadir Ahmed e os seus vizinhos vêm aqui quase todos os dias. Não tem outra escolha. É cansativo tirar água do poço e também é salgada. Mas não me posso dar ao luxo de comprar água potável. Nos últimos anos, a Somália tem passado por várias épocas de pouca chuva.
A terra à volta de Quismaio está a secar. Para os residentes é um desastre. Resta pouca terra de pastagem e os animais estão a morrer de sede. O solo é tão ressequido que dificilmente vale a pena cultivar. Mais de 2 milhões de somalis já estão a sentir os efeitos das alterações climáticas. Liban Hussein, do Ministério da Energia e Recursos Hídricos da Somália, está preocupado com o seu futuro. A seca afetou as pessoas e o seu gado em Quismaio e nas áreas circundantes. Há uma grave escassez de água em Quismaio. Alguns dos poços secaram e os rios também. Não esperamos chuvas nos próximos meses, mas a seca vai acabar quando Allah nos enviar chuva. Mas mesmo sem chuva, chegou ajuda, sob a forma de uma estação de dessalinização de água. Foi construída por empresários locais que queriam melhorar a qualidade da água nos poços. Assim, fundaram a sua própria empresa. Criamos esta companhia de abastecimento de água em Quismaio em 2014. Depois de termos visto que não havia água limpa e potável em Quismaio. Quando escavávamos poços profundos, notamos que a água estava salgada. Por isso compramos máquinas para dessalinizar a água. Normalmente seria a responsabilidade do governo, mas a Somália enfrenta uma crise política há décadas. O governo não recolhe dinheiro suficiente através dos impostos. Portanto, não há investimento público e a construção de uma fábrica de dessalinização requer milhões de dólares. Na última conferência sobre alterações climáticas, a Somália pediu fundos às nações industrializadas para cobrir tais custos, uma vez que produz apenas uma fração das emissões de carbono no mundo. A central de dessalinização costumava ser alimentada por um gerador a diesel. O seu funcionamento era dispendioso e prejudicial para o ambiente, mas agora a empresa está a utilizar energia verde. Estes coletores solares substituem em grande parte os combustíveis fósseis. Estávamos a utilizar 15 barris de diesel por dia, que poluía muito. Depois de termos instalado o sistema solar, reduzimos o consumo de gasóleo em 80%. Utilizamos motores diesel à noite, mas quando temos água suficiente, fazemos funcionar os motores. A nossa produção de água aumentou e reduzimos o seu custo em 60%. A fábrica de dessalinização tem sido uma bênção para estas pessoas, fornecendo água doce a cerca de 5.000 lares. E como a energia solar reduz o custo da água potável, até os mais pobres podem pagar por ela agora. E o preço atrai muita gente. Agora, Faria Mohamed vem aqui regularmente para, como ela diz, comprar água boa para si e para sua família. Eu costumava andar 2 quilômetros para conseguir a água. E depois não era bom beber, porque a água era salgada. Agora há água limpa e potável, mesmo aqui perto de casa. E isso tornou a sua vida muito mais fácil, porque apesar da seca persistente, ela tem acesso a muita água potável. Mas, se a seca na Somália se agravar, mesmo a água salgada do poço estará em falta. Por isso, o diretor da Companhia da Água pretende construir uma fábrica que dessaliniza a água salgada diretamente do oceano, em vez da água salgada dos poços. Água limpa a partir de energia limpa. Uma solução vantajosa para todos. Termina aqui este programa sobre gestão sustentável da água. Esperamos que tenham gostado. Eu despeço-me, sou Dália Langa, em Maputo. Se gostou das nossas histórias, não deixe de visitar o nosso site e as nossas redes sociais. Até a próxima.
Na próxima semana, no Ecoáfrica, vamos conhecer um robô que detecta doenças na agricultura. E vamos saber mais sobre o aquecimento global e a transformação da indústria vinícola na Europa. E ainda, como uma estrela do rap na Gâmbia está a usar a fama por uma boa causa. Não perca!